Boa noite, queridos amigos. É uma alegria muito grande poder estar aqui conversando um pouco com vocês a respeito da psicologia da gratidão. Desde já, eu agradeço aos amigos e os companheiros que convidaram para que nós fizéssemos essa live no último dia do ano, porque realmente nós temos muito a agradecer. Apesar de todas as dificuldades que nós passamos durante todo este ano, durante a pandemia, nós temos motivos para agradecer. Talvez esses motivos não estejam tão evidentes, mas é bem importante a gente poder olhar para as pequenas coisas que acontecem no nosso cotidiano para a gente poder entender o quanto a gente tem para agradecer. Às vezes a gente tem dificuldade de agradecer porque a gente não consegue identificar, a gente não consegue reconhecer. Então é muito importante a gente saber a diferença de gratidão para os outros conceitos que nós temos, né? Geralmente, nós confundimos gratidão com retribuição. E retribuição é uma coisa, gratidão é outra, né? Mas a ciência já está nos dizendo, na atualidade, que ser grato nos traz saúde. E Divaldo Pereira Franco já escreveu este livro da psicologia da gratidão há muitos anos. Em 2010 ele escreveu esse livro da psicologia da gratidão. E em 2011 a ciência vem nos dizer que sim, gratidão traz saúde. Então é importante que a gente possa entender por que traz saúde. Porque ser grato nos traz bem-estar, nos faz entrarmos em consonância cognitiva. O que significa isso, consonância cognitiva? É quando você pensa algo positivo, você sente, seu coração fica em paz e as suas ações são coerentes com o que você pensou e você sentiu. Então, por exemplo, nós recebemos um abraço de alguém, né? O nosso pensamento ficou inundado de emoção, nós reconhecemos, né? E automaticamente nós vamos sentir alegria, nós vamos sentir paz e nós vamos sentir então gratidão pelo carinho que nós estamos recebendo. Automaticamente, qual é a nossa atitude? A nossa atitude é também de abraçar aquela pessoa que nos abraçou, que nos trouxe todo esse carinho e por consequência vai nos fazer também sermos afetivos com os outros. Então isso gera o quê? Uma sensação de bem-estar. E isso é estar em consonância cognitiva. É quando o teu pensamento, o teu coração e as tuas ações são coerentes. Mas nós confundimos muito então esse sentimento de gratidão com retribuição. O que seria retribuição? Retribuição, Divaldo nos conta, no próprio livro, Divaldo nos conta a história de uma determinada pessoa, que ela fazia uma listinha de Natal com o nome de todas aquelas pessoas que ela queria presentear. E colocava o nome e ao lado ela colocava o presente e o valor do presente. E ela começava então a distribuir esses presentes e depois ela esperava para ver quem é que ia retornar o presente e além disso ela verificava se o presente que a pessoa deu para ela era mais ou menos aproximado ao valor que ela tinha gasto com o presente que ela tinha comprado. Se caso esse presente fosse num valor menor ou a pessoa não tivesse retribuído, não tivesse respondido aquele presente, ela tirava da listinha no Natal seguinte. Então, o que nós vamos perceber desse comportamento? Tem um comportamento onde a pessoa faz porque ela tem um objetivo, que é de receber o reconhecimento, de receber de volta aquilo que ela ofertou. Então, é apenas uma troca, né? Então, é uma relação utilitarista, ou seja, eu faço, mas eu faço com o interesse de receber algo em troca. Então, quando nós fizemos as coisas do coração, quando nós agimos pelo bem, nós não esperamos reconhecimento. Ou seja, nós fizemos porque nos traz satisfação e nos traz alegria. Então, sermos gratos é uma forma de reconhecimento por aquilo que nós sentimos, e externamos para aquelas pessoas que realmente têm algum significado para a gente e até mesmo aquelas pessoas que nós não conhecemos, mas que de alguma forma nós queremos agradecer. Então a gratidão, ela não espera reconhecimento. E aí Divaldo nos fala o seguinte a respeito então da gratidão.
no livro, a Joana diz o seguinte: a gratidão é o sentimento transcendental da vida, a alegria inefável pela glória de viver, é a satisfação que nos vitaliza a tudo que nós fizermos gratulatoriamente, realizar sempre com essa noção de júbilo. Ou seja, nos liberta de qualquer espera, de qualquer expectativa de que o outro possa fazer algo para que nós não entremos neste comportamento como se fosse um jogo. Eu te ofereço alguma coisa, você me retribui. Então, a gratidão, nós não criamos expectativa de receber absolutamente nada de volta por aquilo que nós fizemos. Isso é ser grato. Então, quando nós somos gratos, nós ofertamos. E Victor Hugo, no seu livro Os Miseráveis, ele diz o seguinte: a gratidão não consiste em reter, mas em oferecer. E ele fala isso contando a história de Jean Valjean, que era um homem muito pobre, que fazia parte daquelas pessoas que viviam na miséria. Então, ele era um homem miserável, que tinha vários sobrinhos, e ele então quebra a vidraça de uma padaria para pegar um pão para dar de comida para os sobrinhos. E por roubar um pão, ele fica 19 anos preso, e ele é perseguido por um policial. Então, cada vez que ele estava prestes a sair da cadeia, este policial colocava algum tipo de impedimento que fazia, então, o seu regime ir regredindo. Até que depois de 19 anos, ele consegue sair da cadeia. E quando ele sai da cadeia, ele não tem para onde ir. E ele precisava, então, de uma hospedaria. Mas como ele continha aquele documento que dizia que ele havia sido preso, então nenhuma hospedaria aceitou ele. E ele foi então dormir na praça. Só que no lugar onde ele escolheu para dormir, existia então na frente o salão paroquial, a casa paroquial. E ali tinha um bispo muito humano. Inclusive, as portas da casa paroquial, elas não eram chaveadas, porque ele dizia que ali era a casa de Deus e deveria abrigar todos. Então, o bispo Michael abrigou Jean Valjean na sua casa e deixou que ele passasse a noite ali. Para susto da sua secretária e da sua irmã, porque ele era um ex-apenado, o bispo ainda assim abrigou aquele homem que estava realmente na miséria e que estava recomeçando a sua vida. Ele coloca então ele num quarto simples, mas que era uma cama bem mais confortável do que a prisão aonde ele estava abrigado há 19 anos. E ali o homem passa então a noite e na manhã seguinte, para surpresa então de todos, o homem, quando acordaram o dono da casa acordou com a sua secretária e a irmã, perceberam então que ele já tinha ido embora. E algumas horas depois, chega então o policial com Jean Valjean, algemado, na frente do bispo Michael, pedindo então que o bispo reconhecesse aquele homem como o ladrão das peças da casa paroquial, que era um crucifixo, alguns castiçais e alguns talheres de prata, que estavam em um saco. E o bispo olha para aquele homem algemado, olha para aquelas peças em prata e diz para o policial: não, o senhor está enganado, este homem não me roubou. Essas peças que estão no saco, eu ofertei para ele, porque afinal de contas ele estava preso e precisava reiniciar a sua vida. E o policial, então, olha para o bispo e, não querendo afrontá-lo, mas pergunta: o senhor deu as peças da igreja para este criminoso? E o padre diz com muita segurança e tranquilidade: sim. Para que nós precisamos dessas peças? Aqui é a casa de Deus. Então, este homem precisa muito mais de um recomeço do que Deus de peças materiais. Então, diante daquilo, o policial desalgema Jean Valjean e vai embora.
E o homem se coloca aos pés do bispo Muriel, dizendo, mas padre, o senhor sabe que eu roubei essas peças do senhor? Por que que o senhor me protegeu? E o padre, amorosamente, então diz para ele a seguinte frase: gratidão não consiste em reter, mas em oferecer. Ou seja, para que Deus precisa dessas peças? Meu filho, vá, comece a tua vida e faça o mesmo que nós estamos fazendo por você. Quando alguém precisar muito de ajuda, a forma de você me agradecer é você fazendo o bem para os demais. E assim, Divaldim vai para a Madalena e monta uma olaria. E lá nessa olaria, ele emprega muitas daquelas pessoas que viviam em vida miserável e oferece naquela cidadezinha uma condição de vida melhor a outras pessoas. Então aqui nós temos o exemplo de gratidão. Ou seja, a forma dele agradecer não foi dizendo obrigada para o bispo, embora tenha dito com muita alegria e muito reconhecimento. Mas a forma então dele agradecer ao bispo foi realmente ofertar para outras pessoas aquilo que o bispo tinha lhe oferecido, um recomeço de vida. Então, quando nós entendemos que a gratidão não é paga, que a gratidão é muito além disso, que não é um jogo de interesse, nós vamos então vermos gratidão num sorriso, num gesto, na atitude amorosa, numa atitude de reconhecimento. E assim nós estamos então conseguindo ser gratos. Então o indivíduo que se auto-ilumina, ele ajuda então a iluminar os demais. E é isso que é importante a gente poder entender, que apesar das dificuldades, apesar de todos os desafios que nós tivemos durante este ano, nós temos algumas pessoas às quais nós podemos agradecer. E aquelas pessoas que estão junto conosco no nosso cotidiano, no nosso trabalho, na nossa casa, junto com a nossa família, porque os desafios foram grandes e um dos maiores desafios que nós tivemos, e Joana nos diz isso, que o desafio do homem contemporâneo é conhecer a si mesmo, é o autodescobrimento, porque essa é a nossa maior dificuldade. Talvez nós não consigamos ser gratos justamente por nós não nos conhecermos, por nós termos essa dificuldade de olharmos para dentro de nós, reconhecermos as nossas imperfeições e talvez deixarmos de ser exigentes com aquelas pessoas que estão conosco na caminhada. Quando nós olhamos para dentro de nós, nós descobrimos às vezes muitas sombras, das quais nós temos uma fragilidade tão grande e não conseguimos lidar com essas sombras. E passamos então a fazer cobranças em relação aos outros. Queremos que os nossos filhos sejam perfeitos, queremos que os nossos parceiros sejam perfeitos, queremos que os nossos irmãos de doutrina espírita sejam perfeitos, queremos que os governantes sejam perfeitos, enquanto nós estamos num mundo de provas e expiações, aonde existe uma imperfeição moral nossa enorme. Então, nós só estamos neste mundo de provas e expiações devido ao nosso grau de evolução. Então, quando nós entendermos que o autodescobrimento vai fazer com que nós possamos contribuir para este mundo de regeneração, aí nós vamos ter um pouco mais de coerência e sensatez com as nossas exigências. Não quer dizer que nós tenhamos que negligenciar ou que passar a mão na cabeça em determinados comportamentos desalinhados, desajustados, mas nós podermos entender que as pessoas que estão em desequilíbrio, que cometeram algum delito, elas precisam então do nosso entendimento, da nossa compreensão. E é justamente neste momento que nós vamos nos transformando, porque à medida que nós nos equivocamos, que temos comportamentos de exigência, comportamento de crítica, comportamento em desalinho, nós vamos nos dando conta do que isso gera no nosso cotidiano. Então, existe um autor que diz o seguinte: nós evocamos respostas dos ambientes onde nós estamos inseridos. Ele é autor da psicologia, da teoria ecológica, que chama-se Yuri Bronfenbrenner.
Então, o Prof. Brenner nos diz o seguinte, que nós estamos inseridos num grupo, e pode ser o grupo familiar, e dependendo do nosso comportamento, nós vamos evocar alguns tipos de resposta. Então, se nós formos autoritários com a nossa família, automaticamente nós vamos receber de volta comportamentos agressivos, comportamentos de resistência. Então, se nós evocamos respostas dos outros, é importante ver que tipo de comportamento que nós estamos oferecendo. Será que nós conseguimos, então, manter o nosso ambiente alinhado, com as emoções equilibradas? Será que nós somos gestores das nossas próprias emoções? Porque quando nós não somos gestores das próprias emoções, com certeza, aquilo que nós vamos evocar do ambiente onde nós estamos inseridos vai ser um ambiente de desequilíbrio, vai ser um ambiente de cobrança, não vai ser um ambiente de reciprocidade, de compartilhamento. Então, que tipo de respostas nós estamos querendo deste ambiente, se nós não estamos conseguindo, então, manter o equilíbrio, o discernimento, se a nossa autoiluminação não está acontecendo? Então, a caridade, ela não é apenas doação, mas ela é solidariedade. E nós somos solidários com as pessoas também na maneira de agir, né? Então, não revidar o mal com o mal. Quando alguém age com maldade, com intenção em relação a nós, de nós podermos ter essa capacidade de silenciar, de nos mantermos em prece, de podermos inclusive orar pela pessoa, porque é importante nós lembrarmos que todo comportamento de desequilíbrio, ele demonstra uma necessidade não atendida. Às vezes, essa pessoa que está em desalinho, ele é alguém que foi uma criança maltratada, que foi agredida. Todo aquele indivíduo que é ingrato, ele com certeza tem uma necessidade não atendida. E o nosso objetivo não pode ser de julgar, mas de compreender o que tem por detrás daquele comportamento, daquela manifestação agressiva, violenta, né? Talvez irritadiça. Então, o filho, né, que exige dos pais, que faz tudo para chamar a atenção dos pais, na realidade ele está pedindo atenção. Então, nós temos muitas pessoas às quais nós agradecermos. E tem uma historinha de um soldado chamado Charles. Esse soldado chamado Charles, ele esteve na guerra do Vietnã e ele encontrou num determinado bar dos veteranos o Capitão Bupp, né? E ele tinha muita admiração por esse Capitão Bupp, porque ele realmente foi um soldado muito valente nesta guerra. E aí ele, então, encontrando o capitão, ele se apresenta, diz que o seu nome é Charles, e conta para ele que ele era o homem, o soldado, que dobrava os seus paraquedas. E que, então, toda vez que eles iam lá e se atiravam de paraquedas, tinha alguém por trás responsável, né, por aquele ato. E o Capitão Bupp, então, que saiu pelo país, depois pelos Estados Unidos, a proferir palestras, ele achou muito interessante aquela história e pediu permissão, então, para contar nas suas palestras, né? E aí ele usava, então, o seguinte chamado assim: você já agradeceu para aquele que dobrou seus paraquedas? Porque na conversa com Charles, eles, então, se deram conta, os dois conversando, que os paraquedas realmente abriram, então ele não caiu do avião, porque foram muito bem dobrados esses paraquedas. Então, ele sempre perguntava nas suas palestras: você já orou hoje pela pessoa que dobra os seus paraquedas? Então, ou seja, é uma demonstração e um comportamento de gratidão. Então, todos nós temos alguém no nosso cotidiano que dobra os nossos paraquedas para que a gente não caia. E será que a gente consegue orar por essas pessoas? Consegue olhar para elas e dizer para elas o quanto elas são importantes para nós? Então, o objetivo da nossa fala hoje não é trazer nada absolutamente pronto, mas é a gente poder conversar a respeito disso, de nós podermos olhar para aquelas pessoas que estão conosco nessa caminhada evolutiva, que são os nossos parceiros, que são os nossos pais, a importância de nós podermos agradecer aos nossos pais que nos deram a vida.
Existem muitos adultos ainda que estão criticando os pais porque acharam que eles poderiam ter agido de uma outra forma, que poderiam ter sido melhores. Afinal de contas, a minha vida está desse jeito porque meu pai não fez isso, porque a minha mãe não fez aquilo. Só que eles fizeram o mais importante, que é nos dar a oportunidade da reencarnação. Então, só pelo fato de nós estarmos aqui na vida, procurando acertar, estarmos nesse processo reencarnatório, nós já temos muitos e muitos motivos para agradecermos para os nossos pais. Eles fizeram aquilo que era necessário para o nosso processo evolutivo, eles fizeram aquilo que estava ao alcance deles. Então, nós temos muitos motivos para agradecer aos nossos pais. Temos motivos para agradecer aos nossos parceiros, porque afinal de contas, a convivência de um casal, num relacionamento, não é uma coisa muito fácil. É um desafio que tem que ter muita boa vontade, porque as pessoas precisam entender que elas não estão aqui umas para consertar as outras, mas elas estão aqui justamente para se autodescobrirem e na relação poderem fazer essa interação, essa troca, esse compartilhamento, aonde vai fazendo com que nós tenhamos uma evolução, nós tenhamos um aprendizado, porque se a Terra é a nossa escola, a nossa sala de aula certamente é dentro do grupo familiar, são os nossos maiores desafios. Agora, se a gente não aprende a ter tolerância com os nossos familiares, como que nós vamos ter tolerância com a sociedade? Então, é justamente dentro do lar que nós criamos a sociedade, porque os nossos filhos saem dos nossos relacionamentos. Com certeza, nós como pais, educadores, nós somos colaboradores de Deus, como diz Joana de Ângeles. Joana de Ângeles diz que o lar é o laboratório de experiências. Então, ou seja, se nós estamos no laboratório, nós temos que ter paciência para que a gente possa fazer com que aquelas experiências do laboratório, elas deem resultado. E às vezes o processo educacional dos nossos filhos, ele nos exige bastante atenção. Ele exige que a gente saia do celular, ele exige que a gente não durma algumas noites, ele exige que nós estejamos disponíveis afetivamente e amorosamente para os nossos filhos, com um olhar de amorosidade, estando inteiro como pai e como mãe, para olhar para aquela criança que é um espírito que está chegando na atual existência e se construindo. Ele não tem aprendizado nessa existência. Então, ele precisa que esses pais ajudem a construir essa existência, se reconhecer como uma individualidade, reconhecer os pais, procurar aprender a andar, a falar, a se relacionar, a conviver em sociedade, ter o processo de aprendizado educacional e depois a convivência social, que então vai na construção de uma outra família. Então, nós somos responsáveis, sim, pelos seres humanos que nós colocamos na sociedade. Então, se nós somos pais amorosos, que olhamos para os nossos filhos, que temos a capacidade de reconhecer naquele ser que está ali alguém que é de nossa responsabilidade e conseguirmos ser gratos a Deus pela nossa vida e pela vida desse ser e de todos os seres da nossa família, nós então estamos fazendo a nossa parte. É o reconhecimento a Deus, sermos bons e generosos com aqueles que estão conosco na caminhada. Por isso requer então muita prece. Então nós precisamos orar por aqueles que dobram os nossos paraquedas. Às vezes quem dobra os nossos paraquedas é a nossa mãe, que fica com o nosso filho para nós trabalharmos. Às vezes quem dobra o nosso paraquedas é o nosso parceiro, que está ali junto conosco nas horas da dificuldade, a nossa parceira que está ali na hora da troca de um emprego e atendendo, né, essa demanda. Então, o nosso colega de trabalho, que às vezes nos substitui no trabalho, né, o nosso companheiro dentro da casa espírita, que às vezes desenvolve uma tarefa que nós não podemos atender naquele dia. Então, nós temos muitas pessoas que dobram os nossos paraquedas e não nos deixam cair do avião. Então, é necessário que a gente saiba, assim, orar pelas pessoas. E orar, inclusive, por aqueles que são nossos desafetos, que não concordam conosco. Porque aquele indivíduo que não concorda conosco, ele faz com que a gente olhe para dentro da gente mesmo para perceber se aquilo que ele está dizendo ele não está correto.
Às vezes nós ficamos ofendidos com alguma coisa que alguém nos diz e passamos a tratar aquela pessoa de forma agressiva, inadequada. E às vezes a pessoa tem razão. Quando alguém nos chama de vaidoso, quando alguém nos chama de egoísta, nos chama de intolerante, com certeza, pela nossa imperfeição moral, essa pessoa deve de ter razão em algum aspecto. Por quê? Porque nós estamos num processo de evolução. Então, todas essas sombras estão dentro de nós. Então, ao invés de nós ficarmos ofendidos, vamos olhar para isso como uma oportunidade de reconhecimento dessa sombra. E aí nós vamos vendo que à medida que a gente vai conseguindo deixar de exigir dos outros e passar a buscar em nós as respostas, nós vamos vendo como a vida fica mais leve. Nós passamos a nos comunicar com os outros de forma mais assertiva, e essa assertividade vai nos dando uma libertação, porque nós compreendemos que podemos falar tudo aquilo que nós pensamos, mas falarmos de forma generosa, amorosa, com fraternidade, com companheirismo para o nosso semelhante. É claro que nós vamos encontrar pessoas que vão ficar muito irritadas, que vão fazer escândalos, que vão fazer fofoca em relação ao fato de falarmos alguma coisa, mas é justamente neste momento que nós temos que nos desafiar e silenciar, não revidarmos, não termos comportamento de vingança e podermos permanecer nessa psicosfera de amorosidade e de gratidão a Deus. Porque quando nós temos tolerância com o outro, é a melhor forma de nós agradecermos a Deus pela vida. Então, queridos irmãos, o que nós gostaríamos de deixar como mensagem para esse último dia do ano é que nós tenhamos gratidão. Gratidão à doutrina espírita, que nos esclarece, que apacenta nossos corações e que é o Consolador prometido por Jesus, que vem nos trazer as respostas para os nossos anseios. A doutrina espírita que mata a morte e que nos diz que aqueles que nos antecederam na espiritualidade, eles não sumiram da nossa vida, eles permanecem, porque a alma é imortal. Agradecermos a doutrina espírita que nos traz, então, esse Jesus descrucificado e nos traz um Jesus atual, amoroso, companheiro de todas as horas, mas acima de tudo, médico das nossas almas, o nosso psicoterapeuta, que não nos julga, mas que olha para dentro de nós e olha para nossa potencialidade e não para nossas imperfeições. E como dizia o próprio Jesus, Pedro, os homens são muito mais frágeis do que cruéis. Então, que nós tenhamos essa percepção, que aquilo que a gente não consegue naquele primeiro momento entender como uma fragilidade humana, que a gente possa lembrar de Jesus e entender, sim, que esse mestre, modelo e guia que a doutrina espírita nos oferta é este homem do amor, é o Cristo amoroso, ao qual nós temos todos os motivos para constantemente termos gratidão, que tenhamos sempre gratidão, para que nós possamos, sim, obtermos esta paz que traz libertação espiritual e moral. E assim, nós terminamos o nosso ano, agradecendo inclusive a pandemia, que nos trouxe essa oportunidade de voltarmos para dentro da nossa casa emocional e nos darmos conta daquilo que nós temos que melhorar. Agradecermos a Deus pela oportunidade da vida, pela oportunidade reencarnatória que nos dá este momento de reflexão do que nós estamos fazendo aqui e o que nós queremos para o nosso futuro espiritual. Então, que a gente possa refletir e fazer as mudanças necessárias. E assim nós agradecemos aos amigos que nos assistiram e em especial aos amigos que nos convidaram para este momento de reflexão, que em primeiro lugar é nós. Nós estamos refletindo acerca da gratidão. Então, queridos amigos, a nossa gratidão, a Deus, nosso Pai de amor, a nossa gratidão, a todos os amigos, a nossa gratidão, aos familiares, aos companheiros de trabalho, aos nossos filhos, à nossa família, aos nossos amores, a nossa gratidão. Muito obrigada por este momento. Que assim seja.